Boa noite, pessoal, boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro, né? Mais uma vez juntos, com a graça de Deus. Pessoal, boa noite, meus amigos. Hoje eu mudei aqui um pouco o cenário. Bem-vindos para mais um. E o importante é que nós estamos mais uma vez reunidos, é com muita alegria, então, que nós voltamos a nos ver, né? E como é que está sendo o domingo? Está tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz? Foi um domingo cheio de paz com todos vocês. Que bom, e que bom ainda que podemos, e todos nós estamos aqui, né? Reunidos nesse instante, para mais um encontro. E nós vamos aqui hoje também, claro, ver o Evangelho, o que o Evangelho nos diz, que boas notícias nos traz hoje. E hoje nós vamos falar sobre a melancolia. A melancolia, então, que num texto de François de Geneve, né, que de Bordeaux também, lá dos idos de 1860, por aí, que mandou, então, essa mensagem para nós a respeito daquilo que de vez em quando nós sentimos, às vezes sem muita razão, que é a questão da melancolia. Então, algumas palavras e procurando nos orientar, nos explicar o porquê. E também nós vamos ver hoje Joana de Ângeles. E hoje ela nos traz uma bela mensagem que é um convite à jovialidade, né? Convite a nos sentirmos jovens, a melhorarmos um pouco a nossa maneira de ser, nossa maneira de enxergar o mundo, como que nós vemos o mundo, como que nós vemos as outras pessoas, as diferentes situações. Então, Joana de Ângeles vai nos falar hoje e vai nos fazer um convite, que é o convite à jovialidade. Vamos aqui dando, então, boa noite para o pessoal que está chegando, já chegou, já deixando seu boa noite. E vamos então acolhê-los, né? Com muita alegria. Está aí Milton José Pinto, Eloá Romanato, a Denise Holland, Ivana Santa Rosa, do Espírito Santo. Pessoal dando boa noite para todos nós, isso é muito bacana. Regina Regonha também, seja bem-vinda. Adriana, minha sobrinha querida também, beijão para todos vocês. E vamos ver então, né? Nesse momento, o que o Evangelho nos traz. E hoje nos fala sobre melancolia. E a melancolia está no capítulo 5, que tem o título Bem-aventurados os aflitos. Foi aquilo que nosso mestre colocou para nós, bem-aventurados, em termos de bem-aventuranças. Vamos ver o que nós vamos entender aqui por bem-aventurados quando falamos a melancolia, né? Então, que recado nos traz aqui dos nossos irmãos? Vamos lá. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade que, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços de dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento, e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento, e uma espécie de apatia se apodera de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com alegria e energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor, elas são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus os envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que lhes reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Meus amigos, lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais
seja vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando essa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada, entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. François de Geneve, Bordeaux. Eis o que o Evangelho nos traz hoje. Então, o Evangelho aqui para vocês. E o que nos reserva? Porque, na realidade, vamos pensar um pouquinho. Quando aqui o nosso comunicante diz a seguinte frase, né? É vosso espírito que aspira a felicidade e liberdade, que preso ao corpo que lhe serve de prisão, extenua-se em vãos esforços para dele sair. Todos nós sabemos que somos aqui espíritos reencarnados, né? Já passamos por várias e várias encarnações, ainda passaremos por mais algumas com certeza, porque também não vamos sair purificados, santificados dessa encarnação. E nós sabemos que no plano espiritual, nossos espíritos, eles gozam da liberdade de ir e vir, uma liberdade controlada de acordo também com o seu nível de evolução. Mas eles têm essa liberdade, né? E quando, mesmo aceitando vir para o mundo físico, como todos nós estamos, eles ficam presos dentro do nosso corpo e não podem sair. Porque se eles saírem, acontece que nós morremos, né? Que é o que acontece quando chega realmente a nossa hora, a hora em que ele vai se libertar daqui da vida física. Então, o Espírito traz dentro de si essa chama da liberdade, essa experiência da liberdade, que muito provavelmente ele passou a maior parte do seu tempo de vida até hoje, desde que foi criado por nosso Pai, na liberdade, né? E vem para cá para acertar erros anteriores tão necessários ao nosso reajuste. E isso faz com que ele se sinta, então, o quê? Preso. E mesmo embora, como sabemos, quando nós estamos dormindo, né? Quando ele se emancipa do corpo, ele permanece em nós, não tem como ele se desligar totalmente. E na nossa primeira dificuldade, ele retorna, né? Ele retorna ao nosso corpo. Então, ele se sente como que aprisionado. E muitas vezes, na sua memória, lembrando da sua liberdade, é que vem esse sentimento de melancolia, que às vezes mesmo nós não sabemos o porquê. Muitas vezes acordamos um pouco tristes, né? Meio desencorajados, como diz o texto, mas, claro, tem aqui a sua razão de ser. Tem a sua razão de ser pela própria natureza do Espírito, que é uma entidade, digamos assim, entidade espiritual, absolutamente livre no meio em que ela habita. E, pela circunstância, pela necessidade de estar aqui no mundo físico, ele se encontra aprisionado dentro de cada um de nós. Então, para eles, né, podemos assim dizer, o momento do desencarne, o momento em que nós fisicamente morremos, é uma libertação. Enquanto que, apesar disso, o nosso plano consciente, quer dizer, nós como pessoas aqui, vivas, né, com a graça de Deus, nós não queremos de maneira alguma morrer, podemos dizer assim. Mas, eventualmente, isso vai acontecer, não tem como escapar, né? Então fica essa dualidade, podemos assim dizer, entre o nosso espírito que se sente preso e nós, em nossa consciência física, de querermos continuar aqui o maior tempo possível. Até para usufruir, né, do ambiente em que vivemos, dos familiares, dos amigos e tudo aquilo que nós construímos no decorrer de nossa existência. Mas é fato que uma hora ou outra nosso espírito vai ganhar a liberdade. E enquanto isso, vamos enfrentando as dificuldades, como o próprio François de Geneve nos diz, enfrentar de frente as dificuldades, porque foram essas dificuldades que nós abraçamos, quisemos, quando viemos ao plano material, onde nós estamos aqui vivos hoje. Então tenhamos sim
né? Reconheçamos dificuldades, existem, mas vamos nos esforçar para enfrentar de frente. Este é o grande objetivo que o nosso espírito veio, e por isso que nós estamos todos aqui encarnados e estamos aqui hoje compartilhando desses momentos do nosso encontro. O nosso encontro aqui de número 79. Olha só, logo já vamos fazer aqui 3 meses. Bacana, né? Bacana que nós podemos estar juntos, conversando um pouco, trocando ideias, embora sou eu que fale, mas nada impede também que vocês deixem seu recado aí, perguntem algo que quiserem, façam colocações. O espaço é livre, logo abaixo do texto, aí vocês podem se manifestar à vontade, tá bom? Então, esse encontro é bom para nós, porque nós entramos em contato com muitas das orientações que a espiritualidade nos dá, nos traz, exatamente para nos tranquilizar face às dificuldades que nós enfrentamos aqui. E que valorizemos sim as nossas conquistas quando superamos essas nossas dificuldades momentâneas. Porque, como diz, tudo vai passar, deve passar e passa, né? Basta termos a vontade de trabalhar as dificuldades. Então, é isso que o Evangelho nos traz hoje quando fala sobre a melancolia que nos abate de vez em quando e às vezes mesmo sem nós sabermos exatamente o porquê, né? Passando para Joana de Ângeles, vamos ver também, vamos dar mais uma boa noite aqui para o pessoal que está chegando aqui conosco. Vamos lá, Fernando Palucci mandando um bom domingo para todo mundo, a Leonice Oliveira também, a Ivana, o nosso lar, nossa Débora, querida Débora lá do nosso lar também, fazendo presente, um grande abraço para o pessoal do nosso lar. A Vilma Ana Esquiavo também aqui, né? E o pessoal que curtiu, né? Tá lá curtindo, o Fábio Luiz Oliveira, Fernando Palucci, a Vilma, Eloá, a Leonice, também a Tati Grigoleta, um grande abraço para todos vocês, o Tati. E a Ivana também. Vamos ver o que a Joana traz para nós quando nos convida hoje a jovialidade, né? Nos convida a nos manifestarmos, cultivarmos nossa jovialidade, estarmos sempre nos sentindo jovens. Mas por que nós não nos sentimos jovens sempre? Vamos ver o que ela fala para nós aqui? Vamos lá. Então, convite à jovialidade, Joana de Ângeles, ela traz para nós João, no capítulo 13, versículo 17, e o que nos diz hoje é: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Como dizendo, não basta apenas saber, mas sabendo e colocando em nós que são coisas boas para nós, precisamos praticar. E vamos ver então o que ela fala para nós sobre jovialidade, né? Ela nos diz: a palavra áspera aqui e o conceito azedo ali consubstanciam o desagrado. O senho carrancudo, em regime de continuidade, deformando a aparência da face, materializa a expressão de tormento íntimo. A habitual constrição facial, exteriorizando desagrado, né, aquelas caras e bocas que fazemos, produz a possibilidade negativa do intercâmbio fraterno. Eles passam, os atormentados de toda característica, assinalados pelas marcas fundas dos dramas que ressumam nos painéis perispirituais, gerando deformidades que exteriorizam desagradáveis. Então, quantas características ruins que nós, muitas vezes, exteriorizamos e às vezes sem perceber. Indispensável cultivar a jovialidade em qualquer esfera de ação, mormente nas tarefas do cristianismo redivivo. Indispensável cultivar a jovialidade. Movimentar o bem como quem suporta pesado fardo significa desfigurar o próprio bem. Né? Ensinar alegria e confiança entre asperezas, carrancas de severidade para com os outros e a sistemática de antipatia. E a sistemática de antipatia representa enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias.
com um semblante vulgarizado por um sorriso de idiotia, representa o indivíduo agrilhoado à expiação. A dureza da face, o verbo cortante, palavra cortante, constituem as armas de insidiosa enfermidade espiritual. Jovialidade, portanto. Um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas, que por vezes expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatia e afabilidade. Cismado, porém ameno, carregando a cruz, todavia tranquilo, açoitado e humilhado até extrema e mísera posição, Jesus manteve o alto padrão da jovialidade. Em tal monta que, mesmo em agonia, amenizou as circunstâncias que tornavam a tarde de hediondez, tornavam a tarde triste, para cantar esperanças ao agonizante acompanhante, aos agonizantes infelizes que o acompanhavam, acenando-lhes com a promessa do paraíso. E que mais? Bordando-lhe a noite pesada em que padeciam intimamente com as estrelas excelsas da paz bendita. Olha só como termina muito belamente Joana de Ângeles na nossa mensagem de hoje. Ela nos diz que Jesus, mesmo passando com todas aquelas dificuldades, com a humilhação, com os açoites, todo machucado, sangrando, não só o corpo sangrando, mas também vamos reconhecer um pouco dentro da sua intimidade por tudo que lhe aconteceu, fazendo o que ele fez, ele ainda tranquiliza aqueles que estavam acompanhando a eles até o alto do monte. E o que ele faz? Borda a noite pesada em que padeciam intimamente com as estrelas excelsas da paz bendita. Que mensagem belíssima. Então ela nos diz exatamente, quando fala, nos convida à jovialidade, ela fala sobre como nós nos sentimos. Tantas e tantas vezes nós nos sentimos para baixo, nos sentimos deslocados, nos sentimos que nada dá certo, nos sentimos digamos assim, despojados do mundo. Mas isso tudo, essas circunstâncias, fazem parte daquilo que nós nos propusemos a superar, como está no próprio texto que fala da melancolia. O nosso espírito, ele se propôs a vir, a lutar para superar as dificuldades, para se redimir de erros. Mas, mesmo dentro dessa possibilidade que lhe foi concedida, ele sente aquela falta de liberdade de ir e vir a hora que quiser, onde quiser. Mas, mesmo assim, sabendo do objetivo com que ele estava aqui. E nós também, nós sabemos os objetivos pelos quais nós estamos aqui. Então, as dificuldades, elas vão acontecer, acontecem, não há como nós fugirmos dela. Muitas vezes parece que elas nos procuram, elas estão sempre batendo a nossa porta, e não batem na porta do vizinho. Às vezes o vizinho é mais sortudo, que a infelicidade, a dificuldade, a dureza, enfim, parece que bate sempre a nossa porta. Mas que cada um de nós tem o seu quinhão de responsabilidade para acertar. E não só, vamos bem colocar, e nós falamos algumas vezes, não é apenas aqueles erros do passado, como fala o André Luiz, nossos erros do pretérito, espirituais, mas também nós cometemos erros durante a encarnação. Cometemos erros que podem se refletir mais tarde. Então, um erro cometido ontem, cometido uma semana, um mês, um ano, uma década, décadas atrás, podem ter suas consequências muito tempo depois. Assim como os acertos, eles são acertos e por isso nós os levamos tranquilamente. Mas as dificuldades são aquelas que nos tocam porque exigem mais de nós. E como disse aqui a própria Joana de Ângeles, e quando eu falei que muitas vezes nós não expressamos por palavras o sentimento que nós estamos tendo, mas nossa expressão transmite. Foi o que ela abordou
aqui. Quando nós carregamos a nossa face, quando nós muitas vezes enrugamos nossa testa, quando nós damos aquela entortadinha aqui na boca, quando alguma coisa não está nos agradando, e percebemos que os outros fazem isso também. Né? Mas parece que nós não percebemos quando nós os fazemos, porque muitas vezes é até instintivo. É algo que de repente acontece sem você querer manifestar esse tipo de reação. Né? Então, externamos uma coisa, pensamos outra, pensamos uma coisa, externamos outra. Né? Então, meus queridos amigos, fala aqui para nós hoje tanto o Evangelho como a Joana de Ângeles, das dificuldades que nós enfrentamos, mas que nós precisamos e conseguimos sim superar. Para isso é a nossa luta diária. Né? É o enfrentamento das dificuldades que nós sabemos que teremos, que temos, e analisemos aquelas pelas quais nós passamos. Quem de nós não passou por dificuldade muito grande? Né? Com muita luta, com muita dificuldade, para superar, para conseguir um bom resultado, conseguir um resultado razoável. E aí é essa luta que é então aquele precinho que nós pagamos por erros anteriores. E quando conseguimos superar, que maravilha, que tranquilidade que se nos vem. Então esforcemos-nos sim para isso. Esforcemos-nos para que consigamos, uma vez que a dificuldade se instale, e invariavelmente ela independe de nossa vontade, claro, né? Que nós conseguimos superar, trabalhar, como diz aí, manter a jovialidade, né? Citando, inclusive, o caso do nosso mestre aqui, que lá na cruz ainda disse que os amigos, aqueles que estavam e foram crucificados com ele, seriam também conduzidos. Né? Vejam, depois de todo o martírio, e às vezes nós ficamos terrivelmente bravos, ficamos de mau humor por uma dor de dente. Né? E às vezes criamos confusão por coisas menores. Então, essa consciência para nós é muito importante, e essa consciência que nos traz o Evangelho hoje e nos traz também Joana de Ângeles, que com toda certeza, né, está muito feliz quando ela sabe que nós estamos lutando para superar nossas próprias dificuldades, mas mais que a dificuldade que se aparenta eventualmente uma hora ou outra, mais lutamos para superar as nossas deficiências, que estão constantemente conosco, porque fazem parte de nós. Nossas deficiências com relação àquilo tudo que o Evangelho nos coloca são essas que precisam ser trabalhadas diariamente. Enquanto que muitas dessas dificuldades ocasionais que aparecem são trabalhadas no devido tempo e com a graça de Deus e muito esforço são superadas. Mas a dificuldade maior é a nossa própria deficiência. Então oremos sempre, claro, para que nós consigamos força, né? Porque tanto o nosso Pai como o Mestre Jesus, como aqueles espíritos iluminados, santificados que estão por aí nos ajudando, nos socorrendo, isso faz parte e nos ajuda em muito. Né? Então, esse é o Evangelho de hoje que nos trouxe palavras sobre a melancolia, para que nós entendamos por quê, né? Que aí já transcende a nossa própria capacidade física, mas é algo mais espiritual, pelo fato desse espírito nosso estar preso e não poder sair. Né? E também a jovialidade com que nós devemos encarar as dificuldades, sempre pensando positivamente, e quando nós pensamos positivamente com tranquilidade, com certeza nós não vamos frequentemente franzir a testa, né, franzir o olho, torcer a boca, porque às vezes as pessoas, elas, na grande parte, como todos nós podemos ser, são muito melindrosas, sentem quando, por exemplo, estão conversando uma com a outra e a outra não presta devida atenção ou tem uma expressão de indiferença ou uma expressão de que aquilo não está agradando. Tanto as outras pessoas conosco, como nós para com as outras pessoas. Então vamos aqui também agora dar uma boa noite para os nossos amigos que entraram a partir do instante. Então vamos lá. Fábio Luiz Oliveira, o Sandro Sela, boa noite. A Vanessa Moraes, Manuel Jimenez Neto, grande abraço. Querida Jamile, com a graça de Deus, né, o
O Giovanni já foi para o quarto, oramos sempre, todos esses dias por ele, por todos vocês, para que seus corações também se acalmem, assim como orando por aqueles que estão nesse instante com a dificuldade de estar com o coronavírus, ou sob suspeita de estar, ou com dificuldade de conseguir até para fazer esse bendito teste para saber se dá positivo ou não, né? Nossas orações também, nosso carinho para todos vocês. Também há aqui a Tati Mendes e a Jamília nos diz que Ailton, a fé em Deus, salve e cura, tudo deu certo, que bom. Então nós ficamos realmente muito felizes, tá bom, Jamília? E continuamos firmes e fortes aqui. Meus amigos, vamos para o encerramento então do nosso encontro de hoje, nesse domingo, tranquilo, com a graça de Deus, né? Tem uma chuva boa de ontem para hoje, né? E vamos então ouvir um pouquinho da música, como sempre, tranquilizar um pouco nossos pensamentos. Pudermos sentar, ótimo, se não onde estivermos, vamos procurar, nesses segundos que ficamos ouvindo a música, extrair nossos melhores pensamentos e irmos nos tranquilizando para a nossa oração, então, tá bom? Alguns segundos com nossa música de sempre. E assim tranquilos, com nossa mente serenada, nosso corpo já mais tranquilo. Então, dentro desta harmonia que podemos conseguir, filtrando nossos bons, felizes pensamentos e com o objetivo maior dessa comunicação com o nosso Pai, o Mestre Jesus, levando os nossos agradecimentos, nossos pedidos, nossas súplicas. Neste momento que é único, particular de cada um de nós, estejamos onde estivermos, seja o instante em que for, como é bom podermos levar nossos pensamentos até nosso Pai. E por isso, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que bom podermos estar todos novamente aqui, unindo nossos pensamentos, levando-os até vós, nesta comunhão de agradecimento, de alegria, por podermos estar aqui, em nossos lares, sendo merecedores de sua misericórdia, ao conceder a cada um de nós, a todos seus filhos, esta bênção da reencarnação, de podermos estar aqui para lutarmos por nosso progresso moral, espiritual, podermos auxiliar aqueles que estão conosco e também de sermos auxiliados quando de nossas necessidades, porque todos somos carentes, todos nós sempre estamos em necessidade. Obrigado, Senhor, obrigado, Mestre Jesus, porque seus bálsamos de luz, suas flores celestiais chegam até nós, perfumando nosso ambiente, nossos lares, entrando em nossos corpos, estabilizando o nosso organismo, tranquilizando, dando equilíbrio. Esses mesmos bálsamos, Senhor, que encaminhamos àqueles que necessitam, aos nossos amigos, familiares, a todos aqueles que se encontram em leitos de hospital, se encontram em clínicas, se encontram aprisionados, aqueles que se encontram aprisionados dentro de seu próprio espírito, dentro de sua mente, passando por dificuldades, doentes do corpo, doentes da alma, enviamos nossas bênçãos, enviamos sim nossa vibração de amor, nossa vibração de fortalecimento que recebemos de vós. E ao estabelecermos, Senhor, esta comunicação com todos os nossos irmãos, quão felizes nós somos em repartir as bênçãos recebidas,
e cultivar as bênçãos recebidas dentro de cada um de nós. E assim levamos essas bênçãos que recebemos, àqueles que sofrem. Levamos essas bênçãos àqueles abnegados que cuidam de todos aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, sem a presença dos familiares, sentindo uma solidão imensa, indecisos quanto à continuidade de sua vida. A esses levamos o nosso carinho espiritual, nossa vibração mais positiva de amor. E este Senhor que, porventura, voltam ao plano espiritual dentro dessa tristeza, sabemos que os bons espíritos, os espíritos santificados, iluminados pela sua luz, irão cuidar, irão acarinhar, encaminhar e protegê-los em ao seu retorno ao plano espiritual. Por isso, Senhor, só nos resta agradecer. Agradecer por nós que aqui estamos, agradecer por todos aqueles que estão conosco, porque suas bênçãos sempre estão conosco. Seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, sabemos que seu amor por nós é igual para com todos. Suas oportunidades de resgate dos erros são concedidas a todos nós indistintamente. Obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado, querido Mestre, porque estás sempre, sempre conosco, abraçando-nos e fortalecendo-nos todos os instantes. Por isso, Senhor, por isso nós agradecemos. E assim, levamos até vós, Pai nosso, e dizemos, com o coração feliz, com o coração alegre, resplandecente de energia pura, que mandais para todos nós. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, ó Pai, que assim seja, querido Mestre. Agradecemos por ser para nós o grande Pai e o grande irmão que sempre sois. E pedimos, Senhor, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia estejam sempre conosco. Estejam sempre em nossos lares abençoados, resplandecentes de amor, resplandecentes de tua proteção. Esteja com todos aqueles que para nossos lares se dirigirem. Esteja com aqueles que habitam nossos lares. E que aqueles que aqui vêm levem para seus lares o seu amor, que nós cultivamos e distribuímos. Como não agradecer, Senhor, as suas bênçãos? Como não agradecer o dom da vida que nos concedeste? Como não vos agradecer, descobrir tua existência dentro de cada um de nós? Obrigado, Senhor, e que assim seja, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre, e nós os louvamos por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Glória, glória a vós, Senhor. Então, meus amigos, olha aí, né? Mais um encontro com a graça de Deus. Então podemos, né? Estamos ainda aqui com todos vocês, agradecendo, né, também a Daniele, Sanar, Sanmar, também que está conosco,
Agradecendo a vocês que nos assistem, que então, ao assistir também compartilhamos a energia, a vibração positiva, os bons pensamentos, tudo aquilo de bom que nós podemos e queremos realmente repartir. Que tenhamos todos uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite com muito amor. Né? Segunda-feira, nova semana, novas expectativas, novas dificuldades e novas alegrias também. Então, fiquem em paz, fiquem sempre com a presença de nosso Pai, né? E mais do que ficar com a presença dele, que fiquemos com ele em nossos corações. Célia também mandando um beijo grande para vocês de boa noite e com a graça de Deus amanhã nos veremos novamente. Mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho de Joana de Ângeles. Fiquem em paz, paz e bem, uma excelente noite e até amanhã, quando nos veremos novamente. Até.